Gente, TagawaCast, aqui é o meu podcast, aqui é a minha casa. E eu sempre convido pessoas que fazem diferença na vida de outras pessoas. Eu acho que esse é um conceito que é um princípio, né, no TagawaCast. E eu falo que cada TagawaCast é como se eu estivesse lendo um livro. E hoje chegou o momento de ler um livro de um cara assim super reconhecido no mercado imobiliário, autor de 4 livros, é investidor, é empresário, é amigo de publicidade, porque ele também tem uma agência de publicidade. E é uma visão muito disruptiva do que é o nosso setor. E por trás de todo, claro, estou falando todas as conquistas que esse cara conseguiu. Mas o que me chama muito a atenção é de como partiu. História de vida, história de luta e de fazer esse caminho para chegar até aqui. Bruno Lessa. Obrigado, né? Prazer conhecê-lo. Você sabe que minha esposa é Lessa, né? É Lessa também? Coincidência? Monique Domingues Lessa. Que legal. Meus filhos, Gustavo Lessa Tagawa e Duda Lessa Tagawa. Que coincidência boa. Não é, um cara? Sobrenome tão comum, né? Então, Bruno Lessa, bem-vindo ao TagawaCast. Muito obrigado pelo convite. Suas palavras foram muito gentis e eu queria já começar registrando também que para mim é uma honra especial estar aqui, porque quando eu comecei nesse mercado e comecei a desbravar esse mercado, você talvez nem saiba disso, mas foi uma das minhas inspirações, foi um dos caminhos que eu resolvi seguir por todo o histórico que você tem nesse mercado e o trabalho que você executa. Então, para mim é uma honra estar aqui com uma pessoa que eu considero um dos meus professores nessa jornada. Nossa, cara, eu fico muito feliz porque a vida é muito louca, né, cara? E quando eu entrei no mercado imobiliário e aconteceu uma situação muito ao acaso, eu não digo que é ao acaso, que eu chamo de sincronicidade, né? Eu entrei no mercado imobiliário porque a namorada de um grande amigo meu estava passando uma dificuldade com uma agência de publicidade que não estava entendendo a necessidade que precisava ser realizada naquele momento. E aí eu pude entrar nesse mercado através dessa possibilidade, porque eu resolvi o problema. E eu acho que você também tem esse espírito, né, cara? Muito, muito forte, enraizado. E quando você fala, Ale, de alguma maneira você me inspirou, eu fico muito feliz porque, assim, o mercado imobiliário aconteceu para mim, assim, por sorte. E, de repente, você sabe como é que é o bichinho do mercado imobiliário, né, cara? E ele transformou minha vida, transformou meu negócio, transformou o meu entendimento, né, sobre a economia do país, né? Porque é um pilar muito forte da economia. Exato. Né? E aí, você contando sua história, eu sei que você veio de Três Rios, e para mim, o que vale de qualquer movimento na vida é quando o cara ele tem pouco recurso, mas ele não usa o pouco recurso como uma muleta que a gente estava discutindo, né? Ele usa isso como um propulsor da onde ele pode chegar. E a gente brincou, né? Falei que você é cabeçudo no bom sentido, porque ele tem formação na USP. E o cara saiu lá de Três Rios. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe o que é Três Rios, quem não conhece o Bruno vai contar. E aí, Bruno, como é que começa a sua história para chegar onde você chegou? Então, conta um pouquinho. Três Rios, Bruno Lessa, pai contador, mãe dona de casa. E aí, cara? E de repente você está aqui nessa cidade maluca e empreendedor de sucesso, fez a sua história, autor de 4 livros. Cara, como é que foi essa transformação? Às vezes eu até me emociono assim de ouvir a minha história, né, sendo falada por outras pessoas, porque para mim foi tudo tão natural acontecendo e até hoje é uma coisa que vai se desenrolando, vai acontecendo, que às vezes a gente nem para pensar nessa proporção. Mas eu basicamente nasci em Três Rios, uma cidade muito pequena do interior do Rio de Janeiro. Meus pais estão lá até hoje, cresci lá. Mas eu sempre tive dentro de mim uma vontade de morar numa cidade grande. Em que idade era isso? Desde cedo, porque os meus primos, né, a gente, como toda cidade pequena, é sempre muito próximo, né? Então a gente sempre brincou na rua, os primos, os amigos, e uma parte da minha família mora aqui em São Paulo. Então alguns primos iam passar férias lá e de vez em quando a gente vinha passar férias aqui. Eu sempre me encantei com São Paulo, com esse mundo de coisas, com essa possibilidade. Sempre fui vocacionado para a área de publicidade. Você sempre foi vocacionado para a área de publicidade? Sempre gostei. Uhum. Eu assistia televisão muito mais para assistir os comerciais do que para ver os programas. Mesmo você não tinha alguém na família publicitário? Não, ninguém. Meu pai é contador, então, meu tio engenheiro, o resto do pessoal, outro tipo de trabalho. Né, é uma vocação natural mesmo que surgiu e sempre quis trabalhar com isso. E entendia que na minha cidade isso não seria possível, né? Nos outros mercados não seriam possíveis. E se eu quisesse, de fato,
Se alguém nesse mercado está aqui, eu teria que vir para São Paulo, eu teria que estar em São Paulo. Só que, como toda família humilde, né, não é uma coisa simples. Né? Falar, vou para São Paulo, né, cara? E aí eu comecei a procurar emprego, à distância mesmo, comecei a tentar me inserir aqui no mercado de alguma forma. Não conseguia nunca esse emprego, mas eu estava tão fissurado que eu queria estar em São Paulo, que teve uma época da minha vida que eu cheguei a mandar 400 currículos por dia, para você ter ideia. 400 currículos por dia? Por dia. Olha, cara, persistência. Persistência, cara. Eu sempre fui muito organizado, eu sempre fui muito estudioso, então eu tinha uma planilha no Excel que eu fazia a anotação quem eram as agências, quem que era o departamento de RH, quem que era o telefone, com a pessoa que falava. Veio essa sua capacidade, cara? Acho que uma coisa do meu pai, assim, né? Eu trabalho desde 11 anos com ele, planilha, contador, acho que isso veio um pouco desse berço. E aí o fato é que eu nunca consegui esse emprego, até chegar um ponto que eu conversei com meu pai, trabalhei com ele durante um tempo na contabilidade, juntei um dinheirinho, vim para São Paulo independente de ter emprego ou não, me ofereci na Fundação Getúlio Vargas como voluntário para trabalhar. Falei, olha, eu estou vindo do interior, quero trabalhar, quero conhecer gente, quero aprender e estou me oferecendo aqui para quem quiser. Então, você já tinha mapeado tudo? Já tinha mapeado. Eu sabia, se eu quisesse ser alguém, eu sabia quem eram as pessoas que eu tinha que estar próximo, o lugar onde essas pessoas estudaram, o caminho que elas fizeram, e eu sabia que eu tinha que percorrer esse caminho. Então, como eu não conseguia a minha oportunidade inicial, com muito esforço, eu tive que, pelos meus caminhos, criar as condições para que isso acontecesse. Você fez uma metamodelagem, cara. Você foi modelando aquilo que você queria como... Foi. Foi muito planejado o caminho que eu queria seguir. Acho que é uma boa definição. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, e me ofereci para trabalhar de voluntário, um professor de lá me viu. Ele era ele era um assistente de um professor, ele era doutorando, me chamou e falou, cara, eu gostei muito do seu discurso, da sua abordagem, eu estou com um projeto assim, assim, assado, você vai trabalhar comigo, mas você não vai trabalhar de graça não, eu vou te pagar. E foi o meu primeiro salário em São Paulo. Você começou trabalhando na GV? Comecei trabalhando na GV. De Três Rios para GV direto? Tive algumas outras experiências, né, mas relevante assim, real mesmo? Foi a maior. Tá. E aí eu comecei a trabalhar com ele, né? Era um trabalho de assistente de pesquisa, eu ganhava uma bolsa de R$600. Que legal. Era muito pouco, assim, mas... Você estava com quantos anos nesse momento? Eu estava com 20 e pouquinhos, 20 e pouquinhos. Vim para cá, morei numa república, enfim, tava... Você já estava estudando? Tava estudando, tinha começado a estudar. Tá. Você já estava na USP? Já estava. E estava numa república com alguns amigos assim, de lá. Já estava na USP sem querer, né? Peraí, vamos voltar um pouquinho. Três Rios... Passou na USP, né, cara? Foi. Eu fiz uma faculdade antes e quando eu vim para São Paulo, eu cheguei a passar pela Casper Libero e aí no meio do caminho, estudando, passei na USP, migrei, fui para lá, fiz a especialização, fiz um bom networking e aí nesse ambiente acadêmico, junto com o ambiente acadêmico da GV, eu fui tendo algumas oportunidades de conhecer pessoas que foram pessoas-chave na minha trajetória. Você entendeu o equilíbrio do que aconteceu na sua vida? Uma questão é USP, ok? Claro, uma formação assim exemplar, né? Poxa, todos nós em algum momento desejou estudar na USP. Mas uma visão menos voltada para negócios, posso dizer assim? Sim, no início sim. Né? E de repente você está na GV, que é totalmente voltada a negócios. Exatamente, bem complementar, perfeito. Network, concorda? Porque a USP, assim, a formação, né, acadêmica, assim, muito estabelecida, né, cara? E de repente você conseguiu ter duas fontes, né, cara? Foi bem complementar e foi bem importante. E aí, nesses primeiros meses, né, porque não foi uma trajetória tão longa, mas nesses primeiros meses de São Paulo, me encontrando, trabalhando, conhecendo pessoas, eu fui devagarzinho conseguindo subir. Aí depois eu acabei conquistando um outro emprego, trabalhava na campanha do câncer de mama no alvo da moda, responsabilidade social. Cara, que legal. E aí eu fui devagarzinho conseguindo me estabelecer e até chegar num determinado momento onde eu já estava bem, digamos assim, já conseguia me manter em São Paulo, já conseguia ter meu lazer, ter as coisas que eu julgava importante. Teoricamente tinha dado certo na vida. São Paulo te assustou em algum momento ou não? Não, nunca me assustou.
Me assustou Você- positivamente, Tá. porque eu nunca imaginava, por exemplo, eu já tive experiência em outras cidades antes de vir para Certo. cá, muito menores do que São Paulo, onde eu sofri um preconceito muito grande por ser aquele cara que veio de Três Rios e não é filho de ninguém. Então, Caramba, cara. eu sempre tive portas fechadas. Aham. São Paulo me assustou porque foi exatamente o Ao oposto. contrário. Ninguém quer saber de onde você veio. Uhum. Se você vai entregar o resultado, Tá você é bem-vindo. resolvido, né, cara? Então, se você mora em algum outro estado, se você está de alguma maneira buscando um caminho, São Paulo pode ser que quando você olha, né, de uma perspectiva, pode ser que ela não te acolhe, né, não te dá oportunidade. Mas o que o Bruno está trazendo aqui, eu acho que o depoimento do Bruno traz para você um entendimento que São Paulo, sim, não importa de onde você nasceu, não importa de onde você está, o que importa é o que você vai fazer. Você vai entregar, tá tudo certo. É São isso. Paulo é assim, entregou, você já tem reconhecimento. Tem reconhecimento, nova porta se abre, não é isso, Bruno? Exato, exatamente. O acesso que a cidade te dá é um acesso muito grande para que você possa, de fato, trabalhar. Quem está disposto a entregar o melhor é bem-vindo aqui. E aí, nesse caminho, quando eu, entre aspas, já estava bem, teoricamente já tinha dado certo na vida, eu poderia simplesmente continuar a partir daquela trajetória, mas nesse momento eu olhei para trás e aqueles 400 currículos que eu mandava por dia, Certo. aquele banco de dados que eu tinha feito com contato de todas as agências, Não, peraí. Você construiu um banco de dados. construí um banco de dados com contato de praticamente todas as agências do Brasil, quem que era o RH, quem que admitia, não admitia, junto com o conhecimento... Você já tinha seu CRM? Já tinha meu Vamos dizer CRM. E aí, junto com o conhecimento que eu tinha de programação, sempre gostei de tecnologia, de desenvolvimento, junto com um amigo, a gente estava falando lá, que se alguém acredita no teu sonho, esse cara pula de cabeça. Um amigo meu, que virou meu sócio durante muitos anos, apresentei para ele um projeto que eu tinha e a gente criou um site que era para ajudar as pessoas que iam percorrer esse caminho para que elas não tivessem que passar a dificuldade que eu passei. E a gente lançou um site que se chamava Vitrine Publicitária, que ficou extremamente conhecido, viralizou. Estamos falando de uma época pré-Facebook, pré-rede social. Ele viralizava facilmente como viraliza hoje, né, cara? Ele viralizou muito rápido. As agências começaram a usar o site para divulgar vagas de emprego. Eu criei uma ferramenta onde as pessoas podiam colocar o portfólio online e no dia a gente fazia vários matches e várias pessoas conseguiram emprego através dessa plataforma que a gente criou. Cara, fantástico. Esse site explodiu. E quando ele explodiu, veio a imprensa especializada, Meio Mensagem, próprio Mark, me descobriram, me chamaram para fazer entrevistas, e isso me alçou para um outro patamar e me deu uma visibilidade que, para mim, foi uma grata O surpresa. mercado imobiliário não existia ainda, certo? Não existia. Então, não existia. Essa é uma história sua na publicidade. Na publicidade. Tá. E ali eu passei o meu passe passou a ser valorizado, e eu comecei, e eu acabei me tornando outro profissional. Até um dia que eu estava num evento que se chama... Deu uma rampagem ali. Me deu uma rampagem. Tá. Até um dia que eu estava num evento que se chama Festap, e aí o Washington Oliveto estava no evento, conversando, e ele perguntando, quem você é, não sei o quê. Eu expliquei, falei, e na época ele falou que acessava o site, que achava interessante, uma iniciativa interessante. Para mim, aquilo foi a minha redenção como profissional. Não tenho dúvida, cara. Porque o reconhecimento do Washington Oliveto, que para nós, né? Para os publicitários um pouco mais novos, o Washington Oliveto, você não entende o papel que ele teve na publicidade, né? Exato. Fala para você, cara, o que você trouxe vai beneficiar a vida de muita gente, cara. Depois eu tive a oportunidade de estar na W algumas vezes, né? Encontrei com ele mais uma vez e para mim aquilo foi o meu sucesso efetivo de, cara, construir uma coisa que ajudou as outras pessoas e aquilo de tabela me levou para um outro local. Depois disso, estava numa fase de vida que precisava dar uma oxigenada, acabou aparecendo no mercado imobiliário, através de uma oportunidade com a MB Gussi. Certo. Quando eu entrei no mercado imobiliário, não conhecia absolutamente nada de mercado imobiliário, a mesma dificuldade que você passou lá atrás, e especialmente no marketing, e foi tudo um aprendizado, né? E eu procurava informação, não achava. Você já tinha agência? Não. Ainda não tinha montado sua agência? Não tinha montado. Eu procurava informação, não achava. Procurava um livro, sempre fui muito estudioso, não existia um livro. E aí fui aprendendo no dia a dia na prática. O que é o registro de incorporação, por que tem que colocar o número, o que é o Cresce e tal, como que funciona, a metragem. E aí, depois de um tempo, já estava com a minha carreira imobiliária estabelecida, eu fiz a mesma coisa que eu fiz com Vitrine. Eu tinha um material tão rico na mão que eu falei, não tem por que eu deixar isso só para mim. Deixa eu disponibilizar isso para as outras pessoas.
criei o site Portal VGV, depois eu lancei o meu livro, meu primeiro livro, Certo. Marketing Imobiliário, e é uma coincidência incrível, mas quanto mais eu ajudo as pessoas, mais o sucesso acontece. E me levou de novo para um outro patamar. Entendi. E assim vencendo a vida. Cara, eu falo muito disso, sabe por quê, Bruno? Na minha vida foi muito assim. Todas as construções minhas de relações tinha sempre assim. Até provavelmente para eu conquistar a conta da Exetec, ela foi através de uma ajuda. Então assim, eu nem imaginava que isso me levaria a me tornar agência da Exetec. Por quê? Um amigo meu, a namorada estava com um problema, que não conseguia fazer uma comunicação visual, uma parede simples, que a gente faz muito em plantão de vendas, né? E como a agência trabalhava muito com varejo, para mim, para nós, né? Preparar uma parede era muito simples. E aí nós fizemos a parede, em uma tarde, mandamos lá para o cliente, no caso a Exetec. O que aconteceu? Bingo. Os caras me chamaram lá e falaram, quem é você? Fez numa tarde. E eu não cobrei, porque eu falei, cara, foi um negócio simples, tal, não sei o quê. Foi de uma forma genuína. Forma genuína. Eu falei, vou ajudar meu amigo. Ele já tinha me ajudado em um monte de coisa. Eu falei, cara, vamos embora, tamo junto. Pumba. E eu vou te contar mais uma passagem, que aí foi para a Unip, a conta, quando a gente fechou a conta da Unip. O Digênio, a gente anunciava na Mega TV, que você conhece muito bem, né? Que eu apresentava lá os programas de varejo. Um dia toca meu telefone, é o Guazelli era o diretor da Mega TV, falou, ó, Tagawa, o Digênio pediu para você indicar um corretor para ele, porque ele está pensando em comprar uma sala comercial, tal, não sei o quê. Eu falei, Guazelli, você passa o meu telefone, eu vou atendê-lo, entende? E eu tenho uma sala comercial no prédio que ele se interessa e, inclusive, eu posso levá-lo para ele conhecer. Aí olha a engraçada inversão de valores. O cara é bilionário, né? Aí eu disse que o Guazelli me liga e falou, meu, o Fernando Digênio tá louco aqui, que ele falou que você que vai atender ele. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu vou ter a chance de estar com o Digênio, você acha que eu vou perder essa oportunidade? Né? E foi assim. Aí eu mostrei a sala comercial para ele, mostrei lá o prédio da Exetec, que era o Neo Corporate. Ele conheceu minhas salas, eu falei para ele, depois eu pedi ajuda no comercial da Exetec, mandou tabela e tal. Ele não fechou negócio, ele falou uma coisa para mim, Tagawa, cara, vocês me perseguem. Aonde eu abro, meu celular é na TV, cara, aparece Exetec, cara. Vocês me perseguem. Eu quero que você faça isso com meus alunos. Legal. Olha como surgiu a possibilidade de eu assumir a conta da Unip, cara. Legal. E aí o EAD, a gente pegou ele com 15 mil alunos, levamos a 250 mil alunos. E aonde surgiu a oportunidade, cara? Eu falo, né? Se você não tivesse tido a postura, né, de genuinamente servir no início, quero, ajudar, quero de fato apresentar, quero fazer da melhor forma possível, essa grande oportunidade não teria surgido. Teria surgido. Então, acho que quando a gente tem essa base mais fundamental de bons valores, de querer de fato ajudar, de querer de fato levar valor para a vida das pessoas, eu acho que o resultado é um processo muito natural. É um processo. E olha que interessante o seu processo, né, cara? Através do teu conhecimento e do teu entendimento de organização, você prepara uma base gigantesca para o mercado, primeiro para o mercado publicitário, e você se torna um facilitador. De novo, olha o teu mindset, né? Como ele foi construído, né, cara? De novo, você repete a fórmula, porque já é seu, né? É algo da sua essência. Você repete esse modelo, constrói isso para o mercado imobiliário e olha o que acontece, cara. E é bem isso, cara, porque assim, é valor, né? Porque eu venho, né, de uma família, apesar de simples, né, é uma família de pessoas muito batalhadoras e educadores, né? E pra gente é muito natural. O que a gente aprende, a gente tem que ensinar. O que a gente aprende, a gente tem que compartilhar. Né? O conhecimento, ele não pode ser exclusivo meu. Ele tem que servir para quem está próximo, para ajudar outras pessoas, né? Ele não pode ser um monopólio simplesmente da gente ficar, porque a gente tem uma missão não só com a gente, com a nossa casa, mas com o mundo como um todo, né? Porque a gente está inserido nesse mundo. Estamos inseridos e a gente veio para cá, para esse mundo, para cumprir algum papel, né, cara? É isso. É por isso que o pessoal fala, nossa, mas você produz muito conteúdo. Eu falei, cara, é natural, entendeu? Se eu aprendi uma coisa hoje, eu preciso compartilhar, eu preciso ensinar, porque outras pessoas podem estar procurando isso, né? E eu espero que elas, ao aprenderem, compartilhem com outras. Você sabe que isso que você está falando é muito interessante, né? Porque a gente agora com as redes sociais, um tal de Instagram, um tal de YouTube, um tal de podcast, né, cara? Que você tem a possibilidade de compartilhar conteúdo. É aquilo, né? Claro que eu falo que não existe ninguém bonzinho também.
tá? Porque eu acredito muito nessa questão que, assim, ou você vai se tornar um monge, ou um ermitão, uma Madre Teresa de Calcutá, que aí você é totalmente desprendido, mas vivemos num país capitalista. Mas eu acho que o princípio que é o mais importante de entendimento. Qual que é o princípio que eu acho que as redes sociais, se você entende ela, você consegue utilizar ela com uma maestria? Que é o quê? Eu tenho muito conteúdo para compartilhar, você tem muito conteúdo para compartilhar, aqui a equipe toda tem muito conteúdo para compartilhar, e a gente se coloca à disposição. E a partir do momento que você coloca à disposição de um conteúdo que você fornece, nós também temos como, de alguma maneira, evoluir nesse conteúdo. Através de uma mentoria, através de uma palestra, através... Então, é muito louco esse processo das redes sociais, né, cara? Você está mais tempo do que eu fazendo esse processo todo, porque recentemente eu resolvi realmente compartilhar mesmo, né, os conteúdos, não só do mercado imobiliário, mas um conteúdo motivacional, inspirador, né, um conteúdo que faz com que a pessoa ela consiga desafiar o status quo, né? E é interessante porque o poder que tem esse movimento, hoje mesmo a gente recebeu uma mensagem, né, Matheus? A gente estava até lendo no carro, que a gente foi gravar uns conteúdos lá da Zetec, e aí o cara falando, poxa, cara, o que você está compartilhando está fazendo muita diferença na minha vida. E aí você tem duas maneiras de enxergar essa informação, porque tem o ego, né? O ego é natural e a gente precisa dele para viver também, mas a gente tem que saber em que volume a gente coloca ele, né? Mas deixando aqui claro que é muito bom para o ego, né? Você fala, puta, o cara falou que tá gostando do meu conteúdo. Nossa, acho que o meu conteúdo é muito bom mesmo, né? O ego. Mas aí tem uma coisa que eu falo da referência da existência, né, cara? Eu pude, de alguma maneira, compartilhar com a evolução da vida dele. Exato. Como é que você enxerga isso, Bruno? Assim, até curioso, né? Primeiro, queria te dar os parabéns pelo trabalho que você está fazendo de conteúdo, que é um trabalho que está, além de muito bom o conteúdo na essência, ele é um trabalho que ele está muito consistente e profissionalmente muito bem construído. Cara. Parabéns para todo o time. Poxa, obrigado. Não, e vindo de você, cara, eu fico muito feliz o reconhecimento, cara. E eu, assim, de novo, essa questão da essência de vir de uma família de educadores, né? Eu acho que a gente tem um compromisso com o mundo de uma forma geral, né? Hoje de manhã eu estava com o diretor de vendas da House, de uma das maiores incorporadoras do Brasil, capital aberto na Bolsa de Valores, e ele começou recentemente esse trabalho também, de uma forma muito tímida ainda, começando, né? E eu falei, cara, eu sinceramente acredito que quem chega em determinado ponto da vida, né, e não é uma questão de sucesso financeiro ou não, mas quem já cumpriu algumas etapas da vida, eu acho que essa pessoa ela tem meio que uma obrigação de ser luz no caminho de outras pessoas que ainda vão trilhar por esse caminho. Sua visão, se a gente for imaginar uma caminhada, uma estrada mesmo, né, a gente pode ir sujando, comendo, jogando as coisas no chão, ou a gente pode ir deixando esse lugar mais limpo, tal, ter uma pedra que tira do caminho, né? A gente pode ajudar as outras pessoas a caminhar. E o conteúdo, eu acredito que é muito isso. Quando você faz ele de uma forma verdadeira, você está sendo luz na vida de outras pessoas. E essa pessoa que falou com você, que está gostando do seu conteúdo, né? Tirando a parte do ego e tirando a parte do, poxa, que legal que eu estou impactando a vida dessa pessoa, o lar dessa pessoa também está sendo transformado. Esse profissional está se tornando um profissional melhor, está fazendo mais venda, está levando mais uma comissão, está levando mais dinheiro, comida para dentro de casa, os filhos vão ter uma educação melhor e é uma corrente que ela vai só se potencializando. É algo muito virtuoso. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência, incentivar as pessoas a fazerem o mesmo e continuar trilhando esse caminho. Eu acredito muito nisso. Cara, muito legal, Bruno. E aí, eu queria entender, assim, de onde veio a tua vontade de empreender? Porque você estava no Mibiguchi, você estava como executivo, né? Sim, nesse período. Sim, comecei como supervisor, acabei como executivo. Como executivo e, sim, um salário bom. Você já tinha atingido, que eu falo, algo que em São Paulo é importante. Você tinha como pagar para você morar, você podia comer bem, você podia usufruir dos passeios que São Paulo proporciona. E aí você já foi para uma outra escala, concorda? Porque você já estava executivo de uma grande incorporadora ali do ABC. E, de repente, cara, algo começou a mexer com você de novo. Foi. E foi justamente a vontade de transformar o mercado.
eu, como não vim do mercado imobiliário, né, eu vim com uma cabeça um pouco diferente, menos viciada do que de fato era o mercado imobiliário. E eu via muita capacidade de transformação, de inovação, de tecnologia, né? É meio vergonhoso falar isso hoje, mas naquela época, né, estamos falando de 15, quase 20 anos atrás, as empresas evitavam a exposição pública. Né? Elas evitavam o Orkut, elas evitavam estar num ambiente onde elas eram vitrine. Né? E eu não concordava muito com essa visão, eu achava que não, a gente tinha que fazer um trabalho. A parte de conteúdo é uma coisa que sempre me incomodou e até hoje ainda me desperta e me incomoda. Né? Quem vai comprar um imóvel hoje no Brasil é muito caro, é burocrático e as pessoas elas aprendem a comprar o imóvel na prática. Então elas erram, às vezes elas fazem mau negócio. Né? Quando eu escrevi o meu terceiro livro, que é a Jornada de Compra do Imóvel... Começou como então? Marketing imobiliário? Marketing imobiliário, que foi onde eu comecei a trabalhar a profissionalização do marketing imobiliário. Como é que eu defino a verba de marketing? Como que eu faço um planejamento? Isso você ainda estava no Miguce ou você já Não, já tinha saído. Já estava com a agência. Depois veio o marketing de relacionamento, certo. Que é o que fazer depois que você gera o lead. Né? As pessoas se viciaram na questão de compra o lead, esse lead não tem perfil, joga o lead fora, compra outro. Eu não concordava com aquilo, eu falei, não, a gente tem que... O que fazer? Ouro no lixo, né, cara? Exato. Né? É rasgar literalmente dinheiro todos os dias. E aí a gente trabalha uma série de estratégias ali de como, de fato, converter esse lead até uma venda. E o meu terceiro livro, que foi a Jornada de Compra do Imóvel, eu tinha uma inquietação muito grande. Né? Por que no Brasil as pessoas demoram tanto tempo para decidir a compra do imóvel? Às vezes as pessoas têm um dinheiro, já sabem onde elas querem morar, mas o processo de decisão demora 6, 8, 12, 18 meses. E eu queria entender o porquê. Então eu fui fazer uma pesquisa no Brasil inteiro, com pessoas que compraram imóveis nos últimos 5 a 10 anos, para entender o que é essa jornada. E eu descobri que as pessoas só demoram tanto para comprar imóvel porque existem uma série de perguntas que não estão sendo respondidas. E essas perguntas não têm nada a ver com o imóvel, mas sim com o processo de aquisição. Se você for hoje... Então o desejo de imóvel não deixa de existir. Não deixa de existir, exato. Mas, por exemplo, se você for fazer um teste hoje, eu vou comprar um imóvel, vou entrar em contato aqui com o corretor desse stand de vendas aqui do lado. Certo. Né? Ele vai falar, tudo bom, você quer ver o imóvel? Muito bem, vou te apresentar. Ele tem 3 quartos, ele tem 100 metros quadrados, ele tem área de lazer, a piscina tem uma raia de 25 metros. Ele vai te falar todas as características físicas do produto. E o cliente, se você for parar para pensar, ele não precisa do corretor para falar isso, porque hoje ele já consegue ter todas essas informações. Ele consegue ter essa massa crítica. Agora, ele precisa de todas as informações referentes ao processo de aquisição. Né? Eu vou comprar financiado ou vou comprar à vista? Quais são os tipos de financiamento que tem? Como que uso fundos de garantia? Eu vou financiar pela TR? Não, vou financiar com juros de caderneta de poupança. Pré-fixado, pós-fixado. Avança essa etapa, registrar, cartório, o que é escritura, o que é registro? Né? ITBI, imposto, para tirar do nome de um, passar para o outro. Né? Como já que funciona? A cabeça entra em parafuso. É uma série de dúvidas. Eu falo que para tomar uma grande decisão, que é comprar o imóvel, o cliente precisa tomar 30 pequenas decisões. Então, isso tudo sempre me incomodou no mercado imobiliário. E eu acreditava que eu poderia ajudar a transformar um pouco, trazendo conteúdo, trazendo instrução. As empresas deveriam falar mais. E, graças a Deus, a gente conseguiu fazer essa transformação. Cara. A gente conseguiu botar essa consciência nas empresas. Hoje, o mercado é muito mais democrático, ele é muito mais aberto, ele é muito mais transparente. Né, nesse processo, né, cara? Amadureceu. E a empreender, cara, como é que foi? Aí, beleza, os livros são 4, né? São 4. 3 no Brasil e 1 fora do Brasil. Que legal, você rompeu fronteiras. Cara. Foi. Rompeu fronteiras. Sim. Cara. Valeu. Parabéns, cara. Obrigado. Parabéns mesmo, cara, de coração. E aí, empreender? Acho que empreender é muito de uma coisa de dentro de casa também, né? Meu pai, né, muito mais humilde do que eu, a origem dele, teve, enfim, família numerosa, né? Teve que ter 2, 3 empregos e ainda fazer bico de músico à noite para conseguir pagar a faculdade dele. Peraí, para uma coisa que agora eu entendi de onde vem a publicidade. Cara, música. Você sabe quanto que a música é importante para essa parte criativa, né? Cara? Sim. Então, a arte é... Agora entendi que tem um movimento artístico, né? Sim, a família de músicos também, então, perfeito. Verdade. Então, por isso. Tem um DNA aí, cara. Tem um... E o meu pai, assim, né? Ele teve que se desdobrar em muitos para conseguir realizar os sonhos dele, fazer a faculdade dele
e conseguir mudar a realidade dele e ter uma vida melhor. Ele já provocou uma mudança. Já provocou uma mudança. Né? E boa parte dessa trajetória já era com eu e a minha irmã já nascidos, então a gente presenciou muito da transformação dele ao longo do tempo, certo. né? E ele como empresário, até ele decidir abrir o próprio escritório e transformar. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Eu fui trabalhar com 11 anos de idade, fui trabalhar com meu pai. Você começou cedo, cara. Comecei cedo. Eu comecei com 12. 12. Cedo também. Né? Cedo também. Passava ferro, cara. Eu comecei aquela coisa, office boy, enfim, fazia de tudo que você imaginar de trabalho, né? Mas vendo muito o meu pai, né, a postura que ele teve diante da vida, ele indiretamente sempre me ensinou que o trabalho é o meio pelo qual a gente pode realizar todos os nossos sonhos, né? Então, assim, se eu queria estar em São Paulo, né, o meio para isso era o trabalho. Entendeu? Se eu tinha o sonho de ir para Nova York, de conhecer o mundo, o meio para isso era o trabalho. Né? Então, isso sempre ficou muito claro para mim. E empreender... E ele falava muito sobre isso para ti? Ou você que criou esse entendimento? Eu acho que as duas coisas. Ele falava, mas talvez não explicitamente, Sim. trabalhe. Tá. Né? Mas ele sempre, por exemplo, ele nunca desacreditou de nenhum sonho meu. Sempre me incentivou. Mas ele sempre teve uma visão muito prática e não uma visão de, é isso aí, pode sonhar. Tá. Se eu chegasse para ele e falasse, eu quero ser presidente dos Estados Unidos, ele ia falar, pô, legal, o que tem que estudar para ser o presidente dos Estados Unidos? Tá. Qual que é o caminho que um presidente dos Estados Unidos percorre? Tá. Então, ele sempre me mostrou o caminho. Perfeito. E aí empreender, eu acho que foi muito consequência disso. Entendi. Se eu queria provocar uma transformação numa indústria imobiliária que eu considerava importante, relevante, se eu achava que era possível fazer de fato algo e que isso, além de provocar a transformação que eu queria, ainda poderia me permitir realizar os meus sonhos, o caminho é esse. E aí, assim, você falou, hoje eu vou jogar minha vaquinha no precipício e esquece benefícios, salário. Foi um processo difícil, né? Também, mas também foi planejado, né? Fiz uma reserva antes, perfeito. Me preparei, né? Perfeito. Até chegar o famoso dia de pedir a demissão, né? Como é que foi? Você pediu para o seu Milton? Foi. Eu tenho um respeito... O seu Milton é o presidente, tá? Da MBGUSSE. O seu Milton, além de ser o presidente da MBGUSSE, ele é uma pessoa que fez a diferença na minha vida de uma forma assim... Fez, não faz. Um mentor. É um grande mentor. Ele sempre acreditou em mim muito mais do que eu mesmo. Ele sempre me incentivou a ir por caminhos que às vezes nem eu mesmo estava enxergando. Eu tenho esse mesmo carinho pelo Sr. Ernesto, da Exetec. É muito bom quando a gente tem pessoas assim, né? Ele fala assim, japonês, vem cá que eu vou te ensinar como é que faz. É bem... Aí depois que deu tudo certo, ele falou, quem que te ensinou? Conta aí pra todo mundo. Quem que te ensinou? Né? É bem o mesmo perfil. Esse foi o Sr. Ernesto na minha vida. E aí no dia de pedir a demissão, né? Ele falou, mas qual que é o problema, né? Salário, né? A gente negocia aqui. Eu falei, não é salário. Não. É o quê? Tá longe para você? Quer vir menos? Eu falei, não, o problema é que eu quero de fato um negócio que eu acredito e tal. E aí ele falou, olha, eu deixo você sair com uma condição. Eu vou ser o seu primeiro cliente. Nossa, cara, que legal. E tá com a gente até hoje. Que legal. Quantos anos? 15 anos. 15 anos. Mais de 15 anos. Que louco, eu tô tendo 17 anos da Exetec. Tá com a gente até hoje. Caraca, Bruno. E não só tá com a gente até hoje, como em muitas ocasiões, às vezes, já teve a ocasião dele assistir uma palestra minha, sentar na primeira cadeira. Nossa, cara. E no final chegar para me cumprimentar com um jeitão, né? Sim. Você tá melhorando, hein? Tá ficando bom. Sim. Torce pelo meu sucesso, da mesma forma que eu torço pelo sucesso dele. E eu, até hoje, né, como colaborador da empresa, de alguma forma, a gente colabora, contribui. Não tem um único dia que eu não queira ver a empresa melhor, crescer. Estou sempre contribuindo, colaborando. Então, é uma relação de realmente lutar pelo sucesso do outro. Isso é muito legal. Essência. Cara. Isso é muito legal, essência. E aí, de empreendedor a palestrante, qual que foi que momento que vira essa chave também, cara? Foi um processo também natural, né? Fui convidado. Né? Já com o livro escrito ou antes de você escrever? Antes de escrever o livro. Tá. Antes de escrever o livro. Fui convidado e a minha primeira palestra foi na FMU. Cara, cliente nosso, hein? Que legal. Minha primeira palestra antes do mercado imobiliário, foi para alunos de publicidade, né?
Tremia mais que vara verde. Foi, cara, difícil, mas enfrentei, fui. Mas você tinha dificuldade de comunicação ou você sempre teve facilidade de comunicação? Extrema dificuldade. Dificuldade interessante. Sempre sou muito tímido, Tá. muito introvertido. Eu falo, cara, o pessoal fala, Tagawa, aqui você você é extrovertido, não sei o que. Eu falei, cara, deixa eu te falar, é treinável. Exatamente. Não é treinável? Exato. Isso aqui, falar, fazer palestra, é treino, é estudo, dedicação, perseverança, porque não foi na segunda ou na terceira. Sim. Não, demorou, cara, ano para eu sentir segurança e falar, não, vou subir. E foi. Que legal. Tá indo. E aí, engraçado que você contou, né, dos seus negócios para mim, né? Hoje você tem quatro negócios e o mercado imobiliário deve acontecer na sua vida como aconteceu na minha. Ela tem uma força, ela tem uma possibilidade que ela abre para você infinita, se você, né, tiver disposição de mudar uma engenharia, concorda? Porque não é fácil, né? Porque é um mercado muito pesado, muito hostil, muito, como é que fala, exigente, e ele é muito... Eu falo que é um rolo compressor, sabe, cara? Ele vem e passa em cima de tudo. Mas, por outro lado, existe oportunidade. Não? Demais. E aí você me contou, né, que da tecnologia, né, do que você pôde desenvolver. Então, cara, o mercado imobiliário realmente te trouxe uma mudança na sua ótica de negócios, né, cara? Trouxe. O mercado imobiliário ele é uma cadeia muito grande, né? Então, assim, eu tenho 5 negócios, né? Hoje, 5, errei. São 5. São 5 negócios, todos em torno do mercado imobiliário, e são todos negócios que surgiram a partir de necessidades que eu estava vivendo nos projetos que eu estava participando. Você sentia Nada dor, foi aleatório, né? Sentia dor ou percebia a dor das Exato. pessoas que estavam envolvidas, que de repente precisavam de uma solução, né? Então, foi isso, né? Tipo, tem esse problema para resolver. Como que nós criamos uma solução? Cara, vamos criar um sistema assim, web-based, que vai ser acessível a todo mundo e tal. Criamos uma ferramenta de personalização. E assim, precisa treinar as pessoas, vamos criar uma empresa de educação. Então, a gente está sempre atendendo às necessidades do mercado. Tanto as domésticas, quanto agora, inclusive, as demandas de fora, né? O meu livro, por exemplo, que eu tenho publicado fora do Brasil, né? Eu fui convidado, tal qual as palestras, eu fui convidado. Muito legal, Bruno. Eu fui convidado porque a Bienes Raíces Ediciones, que é a editora de real estate mais importante da América Latina, viu que a maneira como a gente estava tratando jornada de compra do imóvel no Brasil era algo que nunca tinha sido discutido lá fora. Então, um problema real no Brasil, discutido aqui, cara, onde a gente procurou promover essa transformação e que hoje está treinando mais de 15 países já tem um livro distribuído, as pessoas estão treinando em cima desse propósito. Então, o mercado ele vai te abrindo caminhos baseado nos problemas que ele mesmo traz, que se a gente souber encontrar as soluções, a gente consegue surfar uma boa onda. Muito legal, Bruno. Visão futura, cara. Como é que você está enxergando? Vamos falar de mercado imobiliário, porque é um mercado que a gente está muito inserido. Qual que é a tua visão futura? Assim, numa visão, vamos falar assim, tem a visão incorporadora, mas a principal, a visão do corretor, que eu acho que é onde a gente tem uma dor maior, vamos dizer assim, entendeu? O que você pode contribuir com o pessoal que está... Ou ele é corretor, eu estou tendo muitos conhecidos e pessoas que estão me abordando no meu Instagram, de que tem uma carreira corporativa, está pivotando para ser corretor de imóveis. Óbvio que esse cara tem mais skills e está mais preparado, mas nós temos uma turma de corretores que a gente conhece muito bem, né, cara, que eu gostaria, de alguma maneira, de abrir o coração e a mente dele, sabe? Para que ele entendesse o que é esse movimento, né, do real estate e o que será nos próximos 10 anos, né, cara? Porque se a gente pensar em inteligência artificial, se a gente refletir sobre a evolução da tecnologia que aconteceu na pandemia em apenas 2, 3 anos, nós andamos 10 anos, né? Então, como é que você está vendo isso, Bruno? Olha, Lê, eu sou muito otimista com o mercado imobiliário de uma forma geral, porque o imóvel é necessidade básica do ser humano. A gente acordou no imóvel, a gente se deslocou até o imóvel, a gente está aqui no imóvel. Desde o homem das cavernas que buscava, né, uma caverna para poder ter um teto, né, cara? E é uma necessidade que sempre vai existir, tal qual a gente precisa se alimentar, precisa de vestuário, de deslocamento e por aí vai. O profissional que trabalha nesse meio, né, o profissional corretor de imóveis, vamos dizer, que acaba sendo a linha de frente ali, ele
na minha visão, ele precisa enxergar as mudanças da sociedade para conseguir se tornar um profissional cada vez mais relevante. Cara, muito legal. Vai de novo. Isso é muito importante, cara, que você falou. Eu acredito que o profissional corretor de imóveis, que é a linha de frente do negócio imobiliário, ele precisa enxergar as mudanças na sociedade para conseguir se manter um profissional relevante. E quando a gente fala em mudanças na sociedade, a gente está falando tanto em mudanças de hábito de consumo com relação ao imóvel, preciso de um imóvel maior, menor, com isso, com aquilo, com tele... Enfim, o produto sempre vai se moldar para atender a necessidade da pessoa, mas eu acredito que a maneira como nós compramos, consumimos informação, ela também vai se moldando. Hoje, me incomoda às vezes um pouco aquela famosa discussão, a profissão vai acabar ou não vai acabar, vai ser substituída ou não vai ser substituída. Eu particularmente acho isso uma grande distração. Por quê? Porque a gente deveria enxergar a tecnologia como um fator de empoderamento do ser humano, do profissional ser humano, né? Porque se você for pegar em qualquer outra área que você tem prestadores de serviços, e o corretor de imóveis ele é um prestador de serviços, ele não vende um produto, é um prestador de serviços, você vai entender que qualquer outra área, o prestador de serviços especializado, ele utiliza a tecnologia para empoderar a capacidade dele de fazer uma melhor prestação de serviços. Então, acho que o corretor de imóveis, quanto mais preparado ele tiver, quanto mais instruído ele tiver, quanto mais informações complementares ele tiver, mais ele vai ser demandado e mais ele vai fazer transações e mais ele vai ganhar dinheiro. Hoje em dia, por exemplo, não basta o cara falar quantos metros quadrados tem. Ele precisa entender de taxa de juros. Ele precisa entender o que está acontecendo com o Brasil nesse exato momento para dar segurança para o cliente se é um bom momento ou não é um bom momento para comprar aquele tipo de imóvel que aquele tipo de cliente necessita. E para isso ele tem a tecnologia, ele tem formação, ele tem conteúdos, ele tem curso, ele tem uma série de recursos para se tornar um profissional melhor e mais relevante para prestar o melhor serviço. Então eu acredito muito nisso. O que você falou tem um fator muito relevante, porque assim, a partir do momento que você passa a entender os movimentos da sociedade, naturalmente você consegue ter as respostas necessárias para gerar confiança no seu cliente. Taxa de juros baixa. Taxa de juros baixa é o momento. Se você olhar como uma questão de investimento, então, se aproveitar uma taxa baixa, naturalmente aqui a economia, né, brasileira você conhece muito bem, nós temos altas e baixas, né, altos e baixos. Então, é taxa de juros alta, taxa de juros baixa, alto, baixo, alto, baixo. Saber o momento certo de você adquirir determinado imóvel com as características do momento da economia que está se passando. Exato, exato. E aí é o que eu falo, assim, né? O corretor ele precisa se enxergar como prestador de serviços e prestador de serviços para quem? Para o cliente que está fazendo a aquisição, né? Não que ele não deva defender os interesses da incorporadora, do proprietário, deve. Mas ele precisa entender a necessidade do cliente para saber como conduzir corretamente aquela transação. Porque os ciclos econômicos é cíclico, né? Um dia está alto, um dia está baixo, um dia está alto, um dia está baixo. Sempre vai existir mercado e a necessidade das pessoas ela vai se moldando em cada um desses mercados. Vou dar um exemplo próprio, tá? Quando a Selic mergulhou para 2% ao ano, no auge da pandemia, né? Vivemos todos nós recentemente isso, eu comprei um imóvel. Por quê? Porque eu vi, que eu falei, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu na história, eu peguei uma taxa de juros de financiamento imobiliário, custo efetivo total de 5,80 e pouquinho. É ridículo mensalmente, se você for parar para pensar. E eu comprei um imóvel para fins de investimento. Fantástico. Hoje estamos vivendo um ciclo onde a Selic está 3,75. Eu estou comprando imóvel. Só que eu não estou comprando para investir. Eu estou comprando um imóvel porque o imóvel, para mim, representa segurança. Eu estou na melhor fase profissional da minha vida. Eu estou, graças a Deus, com recursos. Eu estou com a maior riqueza da minha vida, que é a minha família. E eu quero ver minha família morar no melhor lugar que eu posso oferecer hoje. Perfeito. Então, não interessa se está alto ou se está baixo. Eu estou comprando imóvel hoje. É uma outra necessidade, é uma outra demanda. E esse cliente, ele existe em todos os ciclos. Se a gente souber ler corretamente, a gente vai se contaminar menos com informações que tá ruim, é bolha, e isso e aquilo, e a gente vai fazer mais negócios. E além de fazer mais negócios, a gente vai fazer a diferença na vida da pessoa que está comprando. Ótimo exemplo. E falamos no mercado de São Paulo, que é um mercado referência para outros mercados, mas acho que você também está percebendo o que evoluiu o mercado imobiliário em outros estados. Você estava contando aqui para mim de Palmas, no Tocantins, né? Então, eu vejo muito, e de novo, né? As principais fortunas do mundo, a boa parte delas está feita em quê? Imóvel. Entende? Então, vamos voltar lá, né? Do pensamento português, né? Vai construindo casinha, vai pondo para alugar. Então, esse movimento continua mesmo. A grande diferença agora
é que o corretor de imóveis tem um papel fundamental de consultor. Exato. Né? O papel de informar corretamente o cliente e não simplesmente pressioná-lo sem você ter uma lógica construída. É isso. Porque eu falo que se você cuidar do seu cliente, a gente sabe o conceito de rede, a gente entende muito bem sobre isso, mas assim, cara, você imagina, esse cliente comprou um imóvel contigo e você atendeu ele super bem, você conseguiu fazer a anamnese correta da família dele, do estágio que ele estava no momento da vida dele, você conseguiu oferecer o imóvel certo para ele. A gratidão que esse cara vai ter por ti é gigante. Ele, se você juntar entre irmãos, primos, tios, cunhados, todos esses stakeholders que rodam aqui em volta, quantos clientes nós temos? Pois é, exato. Né? E se você acompanhar corretamente ele e você entender, aí de repente esse cara, nesse momento era um gerente financeiro, de repente ele se tornou um VP. Exato. Do gerente financeiro ele se tornou um VP em 3, 4 anos. Olha o potencial de compra que esse cara passa a atingir. Exatamente. Você como publicitário, né? Vamos falar a linguagem um pouco da publicidade, vamos pensar na segmentação. Né? Se a gente vai para o ambiente online para gerar um lead, né? Você sabe o quanto é difícil, às vezes, por mais que a gente faça segmentações, encontrar um lead qualificado com perfil para comprar um imóvel, especialmente de um valor mais alto. Só que muitas vezes, olha que absurdo isso, muitas vezes a gente está fazendo uma venda, esquece da venda que foi feita e corre para botar um caminhão de dinheiro no Instagram. Só que se você pega R$50, compra um brinde mais simples que seja, manda para esse cara, quanto que vale um post desse cara? No entorno dele tem pessoas com renda compatível, mesma fase de vida, mesmos interesses, que é justamente um grande gerador de lead qualificado que você tem na mão. E a gente às vezes está deixando passar essa oportunidade e está pensando só em ir para fazer o mais difícil, porque às vezes a gente está cego com o marketing digital, a gente não tem uma estratégia de quê? De servir. De servir. Perfeito, cara. Perfeito. Bruno, cara, ficaria aqui com você horas. Você vai voltar, porque a gente tem muito o que conversar aqui. Dá para a gente fazer um podcast por cada livro que você lançou. Considerações finais. Quem que segue a gente aqui no nosso podcast? Eu tenho estudantes, tenho pessoas que estão na primeira fase da vida, entre os 20 e os 30 anos, e estão ali, né, buscando ascensão. Tem a turma dos 30, 40 que querem pivotar. E tem a turma dos 50, mais que ainda não tiveram coragem de empreender. Que eu falo muito sobre infinitude. 40, que é... Cara, existe vida depois dos 40 anos. Existe. Né? Então, o que você poderia dizer como inspiração para essa turma que, independente da fase que elas estejam, como que ela consegue encontrar coragem de buscar aquilo como você fez, aquilo que você tinha como desejo? Eu acho que eu só posso falar baseado na minha própria experiência, né? E eu não sou o dono da verdade, nem quero ser. Perfeito. Talvez o que eu vá falar pode ser muito criticado por outras pessoas, mas eu não tenho como dizer alguma outra verdade que senão a verdade que eu conheço, a verdade que eu vivi, né? E eu acredito muito que quando você tem uma clareza de onde você quer chegar e uma clareza do porquê você quer chegar lá, né? Seja o objetivo que for, eu tenho uma clareza que eu quero ser milionário, mas por que eu quero ser milionário? O que ser milionário representa para mim? Né? Você sabe o que é ser um milionário, né, cara? Né? Você entendeu, né, cara? Eu quero ter uma casa na praia, mas por que eu quero ter? Porque eu quero qualidade de vida, porque eu gosto do mar, porque eu pratico um esporte, enfim. Eu acho que quando a gente tem uma clareza de onde a gente quer chegar e sabe o porquê, naturalmente a gente encontra o como. E sempre pensar nas etapas até chegar nesse grande objetivo. Que não adianta, às vezes, a gente sonhar grande, mas se a gente não tiver isso. Quando eu falo, por exemplo, para corretores de imóveis, nos treinamentos que a gente faz, né, eu falo, a venda ela não é um ato. A venda é uma consequência de uma série de atos. Até porque você não vende, é o cliente que compra. A decisão não é sua. Sim, você não está com a caneta na mão. Exato. Então, o que está no meu controle? Ter a garantia de que cada uma dessas etapas está sendo cumprida para que ele tenha todos os elementos possíveis para tomar a melhor decisão. Eu vou servi-lo da melhor forma aqui. Eu acho que se a gente entende o caminho, o destino que a gente quer, entende o porquê que a gente quer esse destino, a gente facilmente vai encontrar o como. Eu acredito que isso independe de idade, fase, tamanho, porque
mesmo depois que você chega em determinado patamar, a gente vai encontrando outros objetivos, né? Você Como vai pai, corrigindo a você rota, descobre né, cara? outras coisas que você Verdade, quer, Bruno, verdade. e eu acho que isso facilita muito o caminho. Muito legal. Bruno Lessa, aonde o pessoal te encontra? Muitos devem te seguir, mas quem ainda não te segue, por favor, Bruno. O meu Instagram é @brunolessa.mkt. No YouTube é /portalvgv. A gente tem um canal onde todos os dias a gente coloca vídeos, informações, dicas, notícias, atualizações sobre tudo que acontece no Todos setor os dias. imobiliário. A Todos os dias. disciplina, persistência, constância. Né? Recentemente eu não consegui colocar todos os dias porque meu filho nasceu e me Então ele permiti tem tirar uma liberdade. uma licença paternidade, mas são mais de 800 vídeos que a gente legal, tem lá. 800 vídeos, cara. Parabéns por compartilhar esse conteúdo. São mais de 80 mil gratuito, inscritos no canal, aberto, gratuito. Chegar a assistir aulas, cursos, treinamentos, tem de tudo lá. Tem módulos pagos, mas a base para que qualquer um precise para se desenvolver no mercado está lá, disponível, aberta. E é isso. Legal. Hoje foi o Bruno Lessa, fantástica história. Um ser humano assim, com um coração desse tamanho. Eu acho que nas entrevistas que eu venho fazendo, é muito interessante porque, além de eu ter a possibilidade de ler um livro ao vivo, né? Eu começo a entender a mentalidade, entende? E é muito interessante porque tem muitas congruências, você entende? Primeiro, 10 mil horas de voo, entende? Quantas horas de voo você teve desde que você estava fazendo uma planilha Excel para cadastrar todas as agências de publicidade do país e todos os nomes das pessoas de RH do país, do mercado de publicidade. 10 mil horas de voo. Outra característica importante é constância. Então, você me contando o storytelling seu aqui, a constância é um fator fundamental nesse movimento. Entende? Então, tudo que você foi construindo, você sabia o porquê. Entende? Então, e aí, você fala, né? Pô, aí, de repente, surgiu a oportunidade de eu escrever um livro no exterior. Ela não surgiu do nada. Tem uma construção de uma estrada pavimentada. E aí, o que acontece? Quando vem a oportunidade, você está pronto para abraçá-la. E outro fator de congruência interessante, que eu venho falando com muitos executivos, empresários, empreendedores, tudo, é a questão do propósito. Entende? Então, independente das tempestades, o ambiente muda, pessoas mudam e fatos novos chegam. Independente de todos esses movimentos que vão passando, né, pelo processo nosso da vida empresarial, é a força. Entende? Então, mesmo com todas as tempestades, a força se sobressai, que é o conceito da essência. Então, todos esses fatores são de congruência das pessoas que prosperaram. E não podia ser diferente contigo. Muito obrigado, Bruno, por você estar aqui. Estou muito feliz, eu conheci um pouco da sua história, não conhecia profundamente, tive a chance agora de ler o livro da sua vida. E, assim, eu tenho 2 sentimentos. Uma de orgulho pela tua construção, cara, e a outra de poder, de alguma maneira, ter contribuído, né, com o teu sucesso. Então, de alguma maneira, eu pude ser um dos seus professores, para mim é uma honra. E que o caminho é esse, você entende, cara? É isso. O caminho, o TagawaCast, a gente abriu essa possibilidade, porque, de alguma maneira, eu queria muito devolver para o universo, sabe? Tudo que ele tinha me dado. E eu não sabia qual era o caminho. Escrevi um livro também, eu tenho Filosofia do Bonsai, e você vai levá-lo de presente. Mas o TagawaCast está sendo assim, uma coisa muito legal para mim, sabe, cara? Estamos no 30º episódio e um número, né, super forte aí para recebê-lo. E aí, falando de propósito, né, cara? Aqui é onde eu me sinto inteiro, cara. É muito louco. Que legal. Sabe? É muito louco. Eu me sinto inteiro. Eu me sinto grato porque, assim, olha que Deus me proporciona, conectar pessoas como você. Entende? Então, por isso que eu falo, vocês que assistem um podcast, compartilhe esse conteúdo com um amigo, com uma pessoa que você acha que precisa mudar. Cara, o Bruno aqui de coração aberto contou a história dele, deu muitas dicas, que eu acho que é o mais importante de tudo, né? Essas dicas você só pode ter através de uma palestra, através de um curso que o Bruno ministra. E aqui ele de peito aberto trouxe essas informações para você. E eu só tenho a agradecer a vida, ao universo, as possibilidades. E continuar, né, Bruno? Continuaremos, né, cara? Continuaremos, né? E acho que com uma certeza, é que você falou, né, pô, a gente vai chegando em alguns estágios da nossa vida. Claro que o dinheiro, de novo, a gente vive um mundo capitalista, não tem nenhum problema ganhar dinheiro. Porque as pessoas têm isso
essas crenças enraizadas, né? Não, ele é necessário, ele faz parte da nossa vida, a gente precisa romper esse tabu de e falar. é muito bom. E o Ferreirinha fala, o paladar não retrocede. É É verdade mesmo, é bom, pô, você poder ir num bom restaurante, você ter um carro bom, você morar bem, né? Cara, isso é bom demais. E você pode. O Bruno, eu, histórias a gente veio realmente assim do nada. Então não tem essa de pô, olha, recebemos tudo de mão beijada. Não, é construção. Entendeu? Só que você tem que estar disposto a enfrentar as tempestades. Né? É isso. Então, o que eu coloco para vocês é assim, cara, descubra o teu propósito. E a primeira que você entender qual que é a sua existência, por que você existe, 10 mil horas de voo fazendo incessantemente aquilo que você sabe fazer. Aí, eu tenho certeza que sua vida vai se transformar. Não é isso, Bruno? É isso, Ale. Obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui, uma honra estar aqui. Bom, cara. E continue sempre, nunca pare esse trabalho, porque assim como você me inspirou há mais de 15 anos atrás, sem saber, hoje, com a escala que a internet, que as redes sociais acabam tomando, eu não tenho a menor dúvida que você está inspirando muita gente. Você tem uma obrigação moral com essas pessoas que precisam desse seu estímulo para que elas possam ir além e inspirar outras pessoas. Então, obrigado. Vou seguir. É isso aí. Bruno Lessa, 30º episódio do TagawaCast. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Infinito é o seu limite.